Boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. Sou Lili Taróloga e hoje estou gravando esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas sobre consulta de tarô. Bom, tem algumas dúvidas aqui de algumas pessoas. Vamos começar pela pergunta da Renata Bastos. Obrigada, Renata Bastos, por ter colaborado com a sua pergunta. Bom, a Renata Bastos pergunta o que utilizar, quais elementos utilizar para fazer uma consulta de tarô, uma leitura de tarô, né? Que elementos deve-se utilizar? Ela pergunta assim sobre os incensos, sobre as velas. O que eu posso dizer é que isso vai depender de cada pessoa, de cada tarólogo, de cada profissional, de cada oraculista ou qualquer pessoa que se interesse em estudar e tenha alguma curiosidade em utilizar o oráculo. No meu caso, eu gosto de utilizar os 4 elementos, representar os 4 elementos. Eu utilizo uma vela para representar o elemento do fogo. Eu uso uma vela colorida normalmente. Eu gosto de passar um óleo de essência na vela. Gosto de utilizar uma taça com água e um pouco de sal para representar o elemento água. Gosto de utilizar um incenso para representar o elemento ar e uma pedrinha para representar o elemento terra. Isso eu utilizo sim, na maioria das vezes, quase sempre mesmo, em todas as consultas que eu faço para os consulentes. Eu gosto de mentalizar coisas boas, pedir proteção, pedir abertura por parte dos guias espirituais e dos mestres do consulente, para que eles possam me intuir em relação a coisas que seriam positivas na vida do consulente de serem reveladas. Bom, mas como isso vai de cada um, se a pessoa quiser simplesmente acender um incenso, usar um copo de água com um pouco de sal grosso, porque aí a pessoa, né, mentaliza uma limpeza energética, ou mesmo não se utilizar de nada. Eu gosto de fazer assim, utilizando simbolicamente esses 4 elementos. Não existe uma forma correta, não existe uma forma errada. Pano, né? Ela perguntou de pano também. É bom ter um pano, né? Não, as cores, pode ser um pano que você goste, que você ache bonito, que você guarde o seu tarô, que você utilize. A única dica que eu dou em relação ao pano é que você reserve esse pano para fazer as leituras. Você pode mesmo utilizar ele, como eu estou usando aqui. Eu resolvi usar um que eu faço leituras e coloquei ele na cabeça também. Eu faço uma limpeza energética nele, tudo bem. Então, uma outra dúvida que eu vou responder, que é muito interessante, que me fizeram, foi em relação ao livre-arbítrio em uma consulta de tarô. Eu entendi essa pergunta, que eu acho que quiseram dizer assim, se o que o oraculista, o que o tarólogo diz para o consulente, e às vezes pode fazer com que o consulente ele ache que aquilo vai ser uma fatalidade na vida dele e que ele não tem mais poder de decisão sobre a vida dele. Mas é o contrário, gente, eu vou explicar por quê. Normalmente, em uma consulta de tarô, o que nós vemos é uma tendência que está levando determinado indivíduo para aquele caminho, para que aconteça tal
coisa. E o tarô mostra porque o inconsciente, ele transparece através das cartas do tarô. Transparece o inconsciente da pessoa e o subconsciente, o que está surgindo em seu caminho. A partir do momento que a pessoa toma consciência dos fatores que determinam por que ela está sendo encaminhada para que tal coisa aconteça, ela pode muito bem trabalhar tudo isso e mudar o seu encaminhamento, né? A sua previsão, digamos assim. Ela pode modificar, porque ela vai mudar todas as estruturas que estavam, né, fazendo com que levasse ela a determinado caminho. Um exemplo que eu posso dar é no caso de um casal que briga muito, que tem diversos problemas e que estão caminhando para uma separação. Eu vou esclarecer, e acho que a maioria dos oraculistas fazem isso, esclarecer o ponto onde existe o conflito. Olha, o conflito existe por determinada situação. O consulente, sabendo disso, ou ele vai mudar alguma coisa dentro do seu comportamento, se ele quiser evitar uma separação, e agindo dessa forma, ele vai acabar por evitar uma futura separação, ou ele pode decidir simplesmente não trabalhar aquele ponto e, inevitavelmente, a previsão vai acontecer. Então, como não existe livre-arbítrio, existe muito livre-arbítrio, sempre existirá o livre-arbítrio na vida das pessoas, salvo em exceções, em situações kármicas que o poder da decisão não tem como interferir, mas são exceções. Então, se estamos falando de livre-arbítrio, ele sempre vai existir e eu acho que é até positivo que a pessoa se consulte justamente para que ela possa examinar quais são os pontos dentro da vida dela que devem ser trabalhados, que devem ser melhorados. De repente, um oraculista ele vê que a saúde da pessoa pode ser prejudicada um pouco mais para frente, mas ele pode também mostrar caminhos para que essa pessoa se previna na sua saúde. Ele pode dizer que assim, você agir de tal forma, comendo tal alimento que talvez a pessoa não possa comer, ela pode vir a piorar a saúde dela. Então, eu acredito que uma consulta ela é muito positiva e ela não vai interferir no livre-arbítrio da pessoa. Ela vai ajudar, pelo contrário, vai ajudar a esclarecer e a procurar soluções para que alguma coisa que a pessoa ache desagradável não ocorra daquela forma ou mesmo não aconteça. Então, as consultas ajudam a pessoa a trabalhar os pontos vulneráveis existentes na vida dela. Em decisões, em formas de pensar a vida, nos relacionamentos, enfim, na maioria dos assuntos, eu acredito. Então, mas o que deve ser também observado é a forma com que os tarólogos, né, e os oraculistas conduzem uma consulta, porque é preciso agir com certo tato, né? Eu digo que existe tal problema por conta desse tipo de comportamento, porque por causa desse ponto e daquele ponto. Então, isso, se não for trabalhado, vai chegar a tal resultado, né? E também mostra, assim, o que acontece na realidade com muitos casos, né? A pessoa pergunta, vou passar um concurso, mas eu preciso ter também
a maturidade de perceber se a pessoa tem tempo de estudar. Às vezes a pessoa não tem tempo para estudar, ou porque tem filhos, a vida é atribulada, tem que trabalhar, e surge na consulta, olha, não vejo uma possibilidade de passar em tal concurso, mas o resultado pode ser positivo porque pode abrir a mente da pessoa, no sentido de que ela vai passar a se esforçar mais e com isso ela muda o que existe em torno dela, da sua própria psique, e com isso ela muda o seu destino, ela muda. Estamos o tempo todo modificando. Nós é que criamos o nosso destino, principalmente se nós estamos cientes e principalmente se nós temos consciência do que ocorre com a gente, do que acontece na nossa vida, o que acontece no nosso entorno, quais são as facilidades e quais são as dificuldades que nós encontramos pelo caminho. Então, eu acredito, as consultas, elas são esclarecedoras. Elas não devem interferir no livre-arbítrio de ninguém, pelo contrário. Devem ajudar nas tomadas de decisões e no aperfeiçoamento do indivíduo. Bom, sobre essa questão, eu espero que tenha esclarecido a muitas pessoas também. Uma outra questão interessante, meu amigo Antônio. Obrigada, Antônio, pela pergunta, tá? Ele pergunta o tarô e mediunidade, a sua relação, a sua correlação. Bom, o tarô ele não tem nada a ver com a mediunidade, né, para começar. É um oráculo e o que acontece é que as pessoas mistificam muito o tarólogo, o oraculista, né? Mas como eu digo, também vai de cada um. Tem tarólogo que realmente trabalha incorporado em uma entidade cigana, por exemplo, né? Tem tarólogos que falam que incorporam mesmo, ou que gostam de ter a proteção e a inspiração de uma entidade cigana por perto. Então, muitas pessoas têm os seus altares ciganos, acendem as velas para os ciganos, pedindo abertura, divisão mesmo e intuição. E sim, nesse caso existe muita mediunidade, mas quem não faz isso também, muita gente, aliás, não faz isso, então não se utiliza da mediunidade, não existe uma forma certa e uma forma errada. Eu, no meu caso, eu me utilizo do conhecimento, né? Acredito que todos, mesmo que quem esteja incorporado, tem conhecimento teórico sobre as cartas, e eu me utilizo disso juntamente com a minha intuição. Se acontece alguma coisa, alguma interferência mediúnica, mais ostensiva, eu acredito que não. Acho que seja uma coisa, pode ser sim, uma coisa mais sutil. Porque também eu acredito que, da mesma forma, o tempo todo a gente está tendo comunicação intuitiva com o plano astral, independente, é claro que jogando um tarô e fazendo leitura de um oráculo, abrem certos portais, né? As coisas, elas ficam mais aguçadas, digamos assim. Então, é um ponto interessante essa pergunta que você fez, Antônio, embora seja muito sutil em muitos casos, que essa interação, digamos assim, da sensitividade com a leitura de oráculo. No meu caso é bem sutil e acredito que venha muito, né, da intuição, é que é muito difícil às vezes explicar o que é intuição. E que tem também oraculistas que não se utilizam da intuição. Eles simplesmente fazem a leitura baseada no conhecimento teórico do estudo que eles fazem sobre as lâminas do tarô e seus significados. Eles estudam muito mesmo
E é claro que ter a intuição balanceada com o estudo é mais fluido, né? Sai de uma forma mais fluida o, a consulta e o que é falado durante uma consulta, porque conseguimos pegar pontos chaves que só o conhecimento da leitura através da teoria não é muito bacana, porque sou um pouco frio, né? Então, tentar aliar sempre a intuição juntamente com o conhecimento e o estudo, eu acho que é o ponto de equilíbrio ideal, certo? Então, bom, sobre isso acho que deu para esclarecer mais ou menos. Agora, uma pergunta que eu não entendi muito bem, mas que apareceu no meu inbox, é em relação ao tarô de ontem, o tarô e as consultas de hoje. As de ontem, do antigamente, era melhor que as de hoje? A única diferença que eu posso perceber é que parece que o tarô ele não é muito antigo, tá? Então, eu observo que antigamente, eu acho que isso era muito assim, uma coisa relacionada ao espetáculo, de uma mistura de evidência com o estudo do tarô. Então, Madame Lenormand, por exemplo, ela se utilizava do baralho e ela também se utilizava de outras formas de evidência. Evidência na água, evidência no rabo da lagartixa, evidência na borra de café e um monte de coisa ela se utilizava, né? E a coisa do espetáculo era muito esperada pelas pessoas, né? Tinha que adivinhar muitas coisas que eram da vida da pessoa para que esse profissional tivesse alguma credibilidade, acredito eu. Hoje em dia existe muito disso ainda, tá? Existe essa preocupação das pessoas de que coisas fantásticas sejam faladas da vida delas e que é um pouquinho, né, do espetacular. Só que as mudanças eu acho que estão mais positivas porque hoje em dia o que se procura também é fazer um trabalho mais pro lado terapêutico mesmo, de cura muitas vezes. Então, o profissional hoje, ele adequa às suas consultas muitas vezes um reiki, uma radiestesia, uma mesa radiônica. Ele pode aliar outros tipos de oráculo, ele pode utilizar pêndulos, orgonites e uma série de outras coisas que venha a agregar e o que nós chamamos, né, de elementos mais holísticos. Então isso é interessante porque não é só aquele espetáculo de adivinhar o nome do seu cachorro, falar quem morreu na sua família e blá blá blá. É trabalhar o interior da pessoa de forma mais terapêutica, detectar problemas internos, problemas energéticos, problemas psicológicos, traumas que ficaram e de alguma certa forma direcionar a pessoa para que ela se resolva, para que ela melhore, né? Nesse sentido. Então, eu acho que isso chega, em muitos casos, a ser muito importante, ser muito mais importante do que se procurar simplesmente movido por curiosidade, né? Ai, como vai ser o meu futuro? O futuro, acho que eu diria, é o menos importante numa consulta, porque futuro, como eu disse, né, tirando aquela dúvida do livre-arbítrio, ele vai depender do que a pessoa vai decidir fazer a partir do momento que ela sai da consulta. Ela vai poder modificar tudo aquilo agindo de outras formas, né, do que ela costumava agir.
Bom, acho que eu espero que eu tenha podido tirar as dúvidas em relação a todos esses assuntos e espero um feedback de vocês. Se vocês gostaram, por favor, vocês podem me dar algum retorno clicando e curtindo a página. Uma boa noite.